quem nos acompanha pela rádio e pela TV Senado. Em meio ao noticiário predominantemente negativo, senhor presidente, há pelo menos uma boa surpresa no início deste ano. Os indicadores da atividade já conhecidos para janeiro e fevereiro, os indicadores econômicos, superam a expectativa, ainda que se diga que o retrato seja de uma economia com crescimento modesto. O aumento da renda foi mais forte do que em igual período do ano passado. A criação de empregos formais superou em 77% o primeiro bimestre de 2013. E os indicadores já conhecidos apontam para a alta da produção industrial em fevereiro, após o avanço de 2,9% entre dezembro e janeiro, na série com ajuste sazonal. O mercado de trabalho, principal sustentação do consumo, mostrou bons números. A renda começou 2014 com alta superior à do início do ano passado. Pela pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o rendimento médio real de janeiro foi de 3,6% superior ao de igual período ao ano passado, marcando o terceiro mês seguido de ganho real acima de 3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Essa aceleração do ganho real foi acompanhada por um aumento mais forte nas contratações com carteira assinada do primeiro bimestre, reforçando a massa salarial e, por consequência, dando fôlego extra ao consumo. No primeiro bimestre, a inflação de alimentos foi menor do que em 2013, o que liberou renda para outros bens. A pesquisa mensal do comércio do IBGE mostrou alta de 0,4% sobre dezembro e 6,2% sobre janeiro do ano passado, percentual próximo a 6,8%, indicado pela pesquisa do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV. A presidenta do Magazine Luiza Trajano, disse que, para o conjunto do varejo, janeiro foi espetacular. Fevereiro sem carnaval foi muito bom e março continua bom. A expedição de papel ondulado, considerado um bom termômetro das encomendas da indústria de bens de consumo, também foi beneficiada pelas altas temperaturas do verão, disse Sérgio Amoroso, que é o presidente da associação que reúne os fabricantes do setor. No primeiro bimestre, houve alta de 3,3% da expedição de papel na comparação com o igual período do ano passado. Além da demanda mais forte de fabricantes de bebida, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, o resultado foi impulsionado pela proximidade da Copa do Mundo e aumento das vendas de televisores. Mesmo que março seja mais fraco, por causa do menor número de dias úteis em função do carnaval, o mercado avalia que o setor pode encerrar o trimestre com alta de 3% da produção em relação a igual período de 2013. O início de ano, mais forte do que o esperado, se estendeu a outros segmentos da indústria. As vendas de aço, planos, subiram 16,4% sobre o primeiro bimestre do ano passado e as vendas internas de produtos químicos aumentaram 3,3% no mesmo período. A produção de automóveis subiu 15,1% nessa comparação, de acordo com os dados da Anfávia, dessazonalizados pela consultoria. Foi um resultado disseminado com a alta de veículos leves e de ônibus e consideravelmente acima das nossas projeções. Os dados positivos afastam o temor de PIB negativo no primeiro trimestre. Senhor presidente, essas palavras poderiam fazer parte de um discurso escrito por mim, porque elas refletem o que exatamente veio dizendo nessa tribuna e que vem explanando sobre a condução da política econômica do governo da presidenta Dilma. Mas essas palavras não são minhas. Essas palavras são hoje do jornal Valor Econômico, que estampa na manchete: ano começa com ritmo de atividade superior ao esperado. Eu fiz questão de ler essa matéria aqui da tribuna e pedi para que ela
para que ela conste dos anais dessa casa, porque ela mostra a condução correta da política econômica feita pela presidenta Dilma, apesar das adversidades que nós vivemos no plano internacional, de uma conjuntura difícil, em que os nossos parceiros econômicos, comerciais, passam por situação delicada. E eu ouvi muito dessa tribuna, ouvi muito através da imprensa, li muito também através da imprensa, que nós estávamos numa situação, num cenário difícil da nossa economia, que o Brasil não ia recuperar o seu crescimento, que o Brasil estava com situação difícil perante os investidores internacionais, que nós estávamos sem credibilidade. Os dados que leio hoje e que fazem parte dessa matéria publicada no Valor Econômico de hoje, que é manchete do jornal, mostram exatamente ao contrário. Nós tivemos, senhor presidente, há 2 semanas, a divulgação do crescimento do produto interno bruto desse país em 2013, 2,3%. Há 2 semanas, nós tivemos a divulgação do crescimento da indústria, 2,9%. Há 1 semana, nós tivemos a divulgação da geração de empregos no mês de fevereiro, que foi um dos melhores medidos pela série desde que iniciou-se o acompanhamento. Portanto, senhor presidente, isso mostra que as medidas tomadas pelo governo da presidenta Dilma, a forma como a condução da economia está se dando, está trazendo, sim, resultados positivos para o Brasil. E, repito, apesar de uma adversidade no plano internacional, apesar de uma dificuldade que enfrentam os nossos parceiros comerciais e os nossos parceiros econômicos. Portanto, queria deixar aqui registrado, senhor presidente, essa matéria e esses dados, porque eles nos trazem ânimo perante a economia e a recuperação da atividade do Brasil, mas, sobretudo, porque eles demonstram a correção da política econômica que é voltada para proteger a renda e o salário do povo trabalhador. Senhor presidente, eu quero aproveitar que estou nessa tribuna também para fazer comentários sobre um assunto que foi recorrente aqui na semana passada e também nos jornais e que Vossa Excelência, que me antecedeu, também comentou. Alguns membros da oposição, aqui no Senado e na Câmara, aliás, fora da instituição Congresso Nacional, insistem em fazer política eleitoral para atingir a presidenta Dilma com a compra da refinaria de Passadina pela Petrobras. E falam, inclusive Vossa Excelência fez referência aqui, de reuniões para discutir a respeito da convocação de uma comissão parlamentar de inquérito e saber das responsabilidades de governo e da presidenta. Eu passei quase 3 anos ao lado da presidenta no Palácio do Planalto. Eu sou testemunha da sua correção e do seu compromisso com os interesses do país. Ao contrário do que estão dizendo, foi a presidenta que, mesmo correndo o risco de receber críticas, como está acontecendo, veio a público e corajosamente assumiu que votou a favor da compra de uma refinaria porque recebeu um parecer falho jurídica e tecnicamente, que omitiam 2 cláusulas que, se ela soubesse, não teria aprovado. Não pelas condições econômicas do negócio à época, porque as condições econômicas do negócio à época e de interesse, tanto em relação à empresa ou de interesse em relação ao país, foram justificadas, não só pela diretoria da Petrobras, mas por 2 importantes consultorias de renome internacional, a Cera e a McKinsey, que falavam que aquela recomendação de compra era importante e faziam parte do plano de negócios da empresa desde 2005. Aliás, faziam parte do plano de negócios antes, a compra ou investimento em ativos internacionais. Faziam parte do plano de negócios da Petrobras desde 1999. Então, não foi por conta da situação econômica ou dos benefícios que o negócio poderia trazer à empresa ou ao país. Ela se colocou contra porque ela soube mais tarde que tinham 2 cláusulas que iam contra os interesses da empresa Petrobras. E ela falou isso de forma clara, cristalina e verdadeira. Aliás, assumiu pessoalmente uma decisão colegiada, porque não foi uma decisão apenas da presidenta Dilma, foi uma decisão do Conselho de Administração da empresa, do Conselho de Administração da Petrobras. Um conselho composto por pessoas com experiência
em gestão e principalmente no setor privado. Estavam ao lado da presidenta, nessa definição, pessoas como Cláudio Haddad, economista renomado, conceituado no nosso mercado, Fábio Barbosa, que hoje dirige um importante grupo privado nesse país, também Dr. Jorge Gerdau, que, embora não estivesse presente no dia do Conselho, acompanhou essa discussão. Poder-se-ia dizer dessas pessoas que não têm responsabilidade de gestor, que não têm capacidade de gestão? Me admira muito as colocações que têm sido feitas a respeito da competência, da capacidade e da integridade da presidenta Dilma. Uma pessoa que tem dedicado a esse país, a esse governo e às questões de interesse público a sua vida. Ela não escondeu nada da população e não tinha por que esconder, porque em 2008 fez essa cobrança em relação às cláusulas e nos deu uma lição. A todos nós, gestores públicos ou não, devemos sempre ter compromisso com a verdade. E se falhamos, devemos reconhecer, porque antes de tudo, de sermos gestores, de sermos políticos, antes de tudo, somos seres humanos. Portanto, somos seres humanos que podemos cometer falhas e somos falíveis. Nada temos a esconder, senhor presidente. Nada temos a esconder. Tanto que a compra da refinaria está sendo investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União. Aliás, quem está coordenando essa investigação no Tribunal de Contas da União é o ex-ministro José Jorge, que foi ministro de Minas e Energia do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi também secretário de Energia do governador Arruda, aqui no Distrito Federal. Esse ex-ministro, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, tem em sua história um posicionamento contrário ao governo, ao PT, ao governo da presidenta Dilma. Portanto, não tem sobre ele nenhuma situação que possa o levar a direcionar a fazer uma investigação que seja falha. Aliás, diz ele que está fazendo uma investigação técnica, através do Tribunal de Contas da União, levantando todos os aspectos. Por isso, a eventual convocação de uma CPI, senhor presidente, que eu julgo direito constitucional desse Congresso e dessa Casa, tem que ser vista com muita responsabilidade, porque ela é um julgamento político. Se nós já temos o julgamento técnico e sendo conduzido por uma pessoa sobre a qual não paira nenhuma dúvida sobre o posicionamento que tem, por que quer essa Casa fazer, ou este Congresso Nacional, através da Câmara, da oposição, fazer um julgamento político? Estaria aí o interesse do processo eleitoral? Nós estamos em 2014, um ano de eleição. Se temos todos os instrumentos para fazer uma apuração técnica, isso está sendo apurado, e desde 2008 esse assunto tem sido discutido, por que agora o afã de se fazer uma investigação política? O Congresso tem de refletir sobre o seu valor, a sua importância como instituição, que não admite ser utilizada como arma eleitoral. Está em jogo também a imagem da nossa estatal. Será que não estariam de volta os interesses em sua privatização? Por diversas vezes ouvi dessa tribuna vários pronunciamentos da oposição cobrando o valor de mercado da Petrobras, de que a Petrobras não estava com a sua política, a sua administração atual, deixando que se remunerasse com correção os acionistas da empresa, que, portanto, se estava perdendo o valor de mercado, os seus acionistas estavam perdendo dinheiro. É interessante, senhor presidente, porque eu não vi ninguém nessa tribuna com a mesma ênfase vir aqui defender os interesses do povo brasileiro e do setor produtivo que pagam pela conta de combustível desse país, da gasolina, e pagam pela conta do diesel, para que esse país possa produzir, gerar empregos e melhorar a vida da sua população. Falava-se aqui tão e única e exclusivamente sobre os interesses de mercado, que nós temos que atender, porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto, mas só eles devem prevalecer? Será que nós não estamos de novo com esses interesses de que se volte ao mercado uma gestão da empresa, a nossa maior empresa estatal? Aconteça o que acontecer, a Petrobras é patrimônio desta nação. E nada pode abalar isso. Este é o compromisso que temos com a nação brasileira.
E, finalmente, está em jogo, senhor presidente, a nossa responsabilidade perante o momento histórico. Nós temos de avaliar, escutar as explicações, lembrando que está em curso uma campanha eleitoral e que muitas das críticas têm exatamente esse foco. Portanto, diante do que eu ouvi hoje aqui, senhor presidente, e também diante do que tenho visto na imprensa e das manifestações, principalmente de quem está disputando a eleição presidencial desse país, é que me vi, não na obrigação, mas com a vontade de vir a essa tribuna para fazer esses questionamentos e fazer essa reflexão em conjunto com aqueles que hoje estão nos ouvindo. O que está por detrás, exatamente, do interesse de se fazer uma investigação política sobre esse caso? Obrigada, senhor presidente.